Olá, meu nome é Rian. Esse aqui é mais um vídeo que eu estou falando sobre o livro do Nassim Taleb, o livro Antifrágil. Eu já fiz um livro falando sobre o conceito da antifragilidade e outras questões. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a diferença entre a máquina de lavar e o gato. Pode parecer engraçado essa diferença, né? Mas o que o Taleb quer nos dizer quando ele pergunta a diferença entre a máquina de lavar e um gato? Bom, além da diferença visual, né, clara a distinção entre uma coisa e outra, a grande questão é o seguinte: o gato, contrariamente à máquina de lavar, é um sistema biológico ali extremamente complexo. Isso significa que as intervenções num gato, as intervenções num sistema tão complexo como esse, eles impedem que você possa fazer ou tirar conclusões das consequências das intervenções. Ou seja, se torna um sistema tão complexo que ele é praticamente imprevisível. E não à toa, o exemplo aí é um gato, né, que é imprevisível até no comportamento. Ao contrário, a máquina de lavar, como um produto, né, do trabalho, da razão humana, ele é um produto, um sistema um pouco mais simples. E por ser simples, você consegue ter uma previsão de todas as consequências das suas intervenções. Quer dizer, você consegue saber qual é o motivo que ocasionou um defeito, você consegue saber quais são as consequências que aquela máquina ali vai ter se você intervir de uma maneira ou outra. Então fica demonstrado a diferença das coisas que são muito complexas e não respondem linearmente, né? Não respondem de maneira tão previsível, e aquelas coisas que são um pouco mais simples e que respondem de maneira linear. E aí, para aprofundar essa diferenciação, esse estudo, né, o Taleb nos traz o conceito de extremistão e mediocristão. O extremistão e o mediocristão são famílias de eventos, né, que são muito distintas entre si. O que acontece? O mediocristão é aquele conjunto de fenômenos que os seus eventos, as suas observações, eles acabam obedecendo um padrão que a gente chama de distribuição normal. Vou deixar o gráfico da distribuição normal aí. O que ele significa? Significa que todas as observações desse evento, eles acabam obedecendo uma distribuição média, uma distribuição comum. E por mais que você tenha observações raras nesses fenômenos, eles não são tão significativos para a amostra, né? Quer dizer, eles não distorcem tanto a sua amostra. Você consegue confiar numa previsão feita em relação a esses fenômenos, né? E aí o Taleb cita aí, no caso da física teórica, da matemática pura, você tem esse tipo de fenômeno. Do outro lado, você tem o extremistão, né, que é totalmente diferente, ele não é linear dessa maneira. Então, ele não responde a uma distribuição normal. Eu vou deixar um gráfico do que seria uma distribuição do extremistão, e você percebe que é o seguinte: embora no extremistão as observações possam ali recair dentro de uma normalidade, dentro de uma média, os eventos raros, os eventos que ocorrem na ponta, os eventos que ocorrem muito raramente, eles são extremamente significativos, de maneira que eles distorcem muito as suas observações, implicando aí uma falta de fidedignidade que possa ter de qualquer tipo de conclusão de uma observação como essa. Para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando, vamos dar um exemplo seguinte. Vamos dizer que você queira estudar a altura média dos brasileiros. Então, você não vai pegar todos os brasileiros, obviamente você vai pegar ali uma corte, uma parcela, e vai fazer a observação da altura desses brasileiros. Então, como a observação das alturas obedece ao mediocristão, é praticamente impossível que você tenha uma altura que distorça ou que seja muito significativa para a sua observação. Então, quer dizer, se você tiver uma média ali de altura de 1,70 m, 1,60 m, você não vai encontrar uma pessoa com 100 metros de altura, com 1.000 metros de altura, né? Ou seja, 1.000 vezes a média. Isso não vai acontecer. Você vai ter distinções ali da altura, mas as observações da ponta, as observações raras, né, uma pessoa, sei lá, com 2,5 metros, elas têm no máximo ali alguma porcentagem, não chega no máximo ali o dobro da média. Mas se você fosse fazer uma análise, por exemplo, da renda, e aí a renda pertence à família do extremistão, as consequências das observações desse estudo eles seriam totalmente diferentes. O que acontece? Você pegaria também uma amostra da população e iria estudar a renda. Na maioria das vezes, o que aconteceria? Você pegaria ali a amostra, iria observar a renda das pessoas que pertencem a essa amostra e provavelmente você também não acharia rendas que sejam muito
diferentes da média, né? Talvez ali 10 vezes a média, mas isso não seria tão significativo. Porém, aí é que vem o problema. Se você tiver um pouquinho de azar, você poderia pegar nessa amostra o Jorge Paulo Lema, por exemplo, um dos homens mais ricos aí do Brasil. Ou você poderia pegar aí a renda do Neymar dentro da sua amostra. Então, o que acontece com a renda do Neymar e a renda de outros brasileiros normais, né, dentro de uma amostra? A renda dele distorce absurdamente. O que acontece? Não é uma, nem duas, nem 10 vezes maior, são milhares de vezes maior do que uma renda média. Isso significa que as conclusões a respeito dessa amostra, elas não têm fidedignidade nenhuma, né? Você tem uma distorção absurda, ao ponto de praticamente inutilizar o que você está estudando. Então, sobre essa particularidade dos eventos do extremistão, a gente pode identificar que os fenômenos sociais, os fenômenos econômicos, todos eles fazem parte do extremistão. É isso que o Taleb insiste. E sobre isso é que a gente consegue entender que a maioria das observações de estudos sociais, estudos econômicos, eles recaem nesse viés que é a inobservância da importância dos eventos raros. Isso porque a maioria deles acabam tolhendo essa possibilidade de eventos raros, tendendo a fazer as observações caírem numa observação normal, quando na verdade a gente deveria estar preocupado com a possibilidade dos eventos raros, já que esses eventos raros distorcem, né, praticamente inutilizam todos os tipos de conclusões. E esse é um dos motivos que o Taleb critica bastante os estudos econômicos, os economistas de uma forma geral, né, os estudos da área de sociedade e a área médica, que muitas vezes baseia os tratamentos, baseia as intervenções médicas em estudos que têm essa falha de não observar os eventos raros. Além disso, a gente observa que a gente tem uma cultura de intervencionismo, né? A gente tem um desejo inato de que, diante de fenômenos, sobretudo de fenômenos adversos, algo tem que ser feito. Então é muito comum você ver médicos sendo reconhecidos pelas intervenções que eles fazem, seja um tratamento novo, um tipo de cirurgia, mesmo que você não tenha estudos comprovando a eficácia no longo prazo daquelas intervenções, e do outro lado você não vai ver, não é comum, é extremamente raro o reconhecimento de médicos que causaram o bem dos seus pacientes por não ter intervido. Então essa natureza, né, de a gente querer essa intervenção, o Taleb chama de iatrogenia, né, a gente está observando aí com a pandemia do coronavírus, né, as pessoas têm um desejo profundo de que tem que existir vacina, tem que existir tratamento diante de uma calamidade como essa, e você vê que as pessoas acabam adotando uma postura, às vezes até agressiva, umas contra as outras, né, no sentido de que existe ou não existe, ou que algo solucionou, algo não solucionou, pessoas rezando, pessoas orando para que apareça uma cura. Esse desejo de que alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que intervir, seja o Estado, seja uma entidade divina, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Esse desconhecimento, né, de eventos raros acaba nos sugerindo que mesmo os especialistas, mesmo aqueles que dedicam muito tempo ao estudo de um determinado assunto, possam não ter uma diferença de conhecimento sobre o determinado fenômeno, o fenômeno que eles estudam, tão diferente de pessoas comuns, que têm conhecimento geral. Isso porque o conhecimento sobre o fenômeno não é proporcional ao tempo que você se dedica, já que nessa família de eventos, os eventos mais importantes são eventos raros, que acontecem eventualmente e que você não pode prever, não pode modelar. E esse foi o vídeo de hoje, com alguns dos conceitos do livro Antifrágil. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. Se você se interessou ou conhece alguém que possa se interessar, compartilha com essa pessoa, segue, se inscreve, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.